Já faz um tempo que a Band sofre com problemas financeiros. A gente sabe como foi, por exemplo, a saída do Faustão da emissora, que acabou causando um certo prejuízo para a emissora aqui de São Paulo. Desde então, parece que a Band nunca mais se recuperou desse tombo. E o que aconteceu agora? Parece que a emissora não vai mais conseguir transmitir a Fórmula 1, o que com certeza é muito ruim, porque vários fãs que não têm acesso ao serviço de streaming, o F1 TV, ou mesmo possa ver na TV a cabo, não vai conseguir assistir. E ainda tem essa questão contratual. Se a Band não conseguir passar o restante da temporada de 2024, provavelmente não irá passar em outra emissora, porque existe um contrato vigente ainda. Será que a Liberty Media deixaria a Globo passar o final de 2024? E aí entra a Globo no meio do caminho. A Globo estaria de novo conversando com o grupo Liberty Media para assumir o direito de transmissões da Fórmula 1. Não passaria na TV aberta, a par de algumas corridas especiais, como o GP Brasil, por exemplo. Um evento que chama muito a atenção e que com certeza passaria na TV aberta na Globo. A temporada completa apenas no Sport TV e também no serviço de streaming da emissora carioca, o Globoplay. Para piorar um pouco a situação da Band, eles teriam fechado um contrato com uma empresa de apostas que não teria pagado o valor do patrocínio. E por causa disso eles acabaram tendo um prejuízo gigante, viu? Não foi pouco, a gente está falando na casa de dezenas de milhões de reais aí com o grupo Liberty Media. Inclusive, a falta de pagamento, de acordo com informações levantadas pelo Grande Prêmio, até levaram a um certo momento em uma corrida da categoria que a Band, os funcionários da Band, fossem proibidos de usar as roupas e microfones com o logo da emissora no paddock. Acredite se quiser. Tem duas coisas importantes aqui para a gente conversar. A primeira é a mudança na forma como as pessoas consomem conteúdo. Claro, a gente não pode subjugar, especialmente num país gigantesco e super desigual como é o Brasil, a força da TV aberta, que é gigante. Então, tendo a Fórmula 1, todas as corridas em TV aberta, é muito importante. Existe também uma diferença técnica e até de costume de consumo do brasileiro. Eu sempre digo isso, a minha mãe, quando eu era pequeno, sempre colocava a TV no canal 5 para desligar. Era uma mania. Quando eu ia em um hospital ou em algum lugar público que tinha uma televisão, essa TV quase sempre estava sintonizada na Rede Globo. E a qualidade do sinal de cobertura da Globo chega em mais cidades do Brasil do que a cobertura da Band. Eu lembro que especialmente no primeiro ano da Fórmula 1 na Band, eu recebi muitos comentários, muitas mensagens em DM dizendo: Sérgio, na minha cidade não pega Band. Ou na minha cidade, quando foi passar a corrida, o sinal foi cortado. Já a Globo tem essa capacidade de mandar o seu sinal para mais pessoas. E isso faz diferença. Ter um evento na Band e um evento na Globo é diferente. Não tem como a gente fingir que não. Na Globo sempre vai ter mais audiência e sempre vai chamar mais a atenção. E aí a gente entra no segundo ponto, que é, cara, hoje em dia muitas pessoas consomem por serviço de streaming. Eu acho que já passou da hora da Fórmula 1 entender como funciona as mídias sociais de verdade. Já tá na hora de colocar uma ou outra corrida, por exemplo, aqui no YouTube. A TNT Sports, que é dona dos direitos de transmissões da UEFA Champions League aqui no Brasil, vai passar alguns jogos no YouTube, no seu canal no YouTube, de graça. Com a revolução do Cazé TV, do canal Cazé TV aqui no YouTube, a gente tem esse caso, esse case, que mostra muito bem do sucesso que uma transmissão esportiva no YouTube pode ter. Só que qual o problema? A Fórmula 1 é muito fechada, e vocês sabem disso. Eu, por exemplo, tive que mudar o nome aqui do canal por não poder usar o F1, para evitar problemas legais
com o grupo Liberty Media. Então será que, se a Globo quisesse, por exemplo, vamos passar uma corrida no YouTube, o grupo Liberty Media deixaria? Tendo a acreditar que na real só faria bem para a Fórmula 1 ter uma corrida passando no YouTube. 1, 2 ou 3. Isso já aconteceu aqui no Brasil com o Gaules, que passou algumas corridas lá no seu canal na Twitch. Mas eu ainda acho que Twitch e YouTube são diferentes. É como uma comparação, guardadas as suas devidas proporções, com Band e Globo. A quantidade de gente que assiste o YouTube é maior do que a quantidade de pessoas que assiste a Twitch. Um outro ponto importante também é entender o quanto a Fórmula 1 é um nicho, e eu acho que o YouTube ajuda muito a propagar eventos mais nichados. Se você tem um esporte que já é nichado e você começa a escondê-lo, como o grupo Liberty Media parece estar começando a fazer para valer, a tendência é cada vez menos pessoas falarem. E cara, o Brasil, se eu não me engano, é o terceiro ou o segundo maior mercado da Fórmula 1 no mundo. E o grupo Liberty Media não tá nem aí pra gente, como a gente bem sabe. Até quando? Até quando um mercado com potencial tão grande quanto o Brasil será desprezado por uma empresa tão gigante? O nosso poder de compra por causa da moeda é tão pequeno nesse ponto de você falar, nossa terceira maior audiência, mas não interessa, o que a gente tem que fazer mesmo é coisa para a Inglaterra, pronto, acabou. Seria muito prejudicial ter a Fórmula 1 passando apenas em canais fechados, mas é uma tendência mundial, tá? São poucos os países no mundo, acredite se quiser, que passam todas as corridas da Fórmula 1 em canal aberto. O Brasil era um dos poucos que ainda fazia isso. Quase todos os países têm alguma espécie de paywall para você assistir às provas. Obviamente, cada vez mais as pessoas pagam serviços de streaming. A Netflix ainda, por números, é a mais popular, mas, por exemplo, o F1 TV é um serviço de streaming que por ano custa bem menos que o serviço da Netflix. Só que qual o problema? Não tem uma equipe especializada do Brasil lá cobrindo a categoria. O que o F1 TV faz é sempre usar o sinal aberto da TV que está transmitindo a categoria. E agora que a Band não vai mais transmitir as corridas da Fórmula 1 em 2024, provavelmente, o que vai acontecer? Quem assinou o F1 TV e é aqui do Brasil e não fala inglês nem espanhol, vai fazer o quê? E por fim, eu queria falar que a Fórmula 1 é um produto nichado. O que acontece é o seguinte: ou você tem poucos patrocinadores com muito poder de investimento. Isso acaba acontecendo porque a Fórmula 1 chama muito a atenção da classe A e B, então você tem patrocinadores com mais orçamento de patrocínio e compradores, teoricamente, com mais poder de compra. Então, quando esse processo acontece, quando essa conexão é feita, tá tudo certo. Só que, quando os patrocinadores começam a entender que você tem um público nichado aqui, só um público A e B, a tendência é os grandes patrocinadores procurarem pessoas ou empresas ou canais de TV que transmitam eventos, produtos, conteúdos que peguem mais pessoas. E aí o que acontece? Esses patrocinadores deixam o nicho e quem ainda aposta na Fórmula 1 acaba ficando sem investimento. Esse trabalho em automobilismo é um trabalho muito complicado desse ponto de vista, porque o patrocínio sempre foi pouco e vem caindo cada vez mais com o passar dos anos, especialmente depois da chegada da nova era de comunicação com os influencers de internet. Então, uma empresa gigante que poderia, por exemplo, investir na Band ou num criador de conteúdo especializado em Fórmula 1, ela vai preferir investir numa pessoa que não está conectado com a Fórmula 1 ou com qualquer esporte de automobilismo, trazer essa pessoa para esse meio e a partir daí fazer o seu trabalho de propaganda e conteúdo. O que acaba acontecendo?
todas as pessoas que trabalham só com esse tipo de conteúdo, só com automobilismo, só com Fórmula 1, começam a perder força comercialmente e também a capacidade de produzir seu conteúdo. É uma sinuca de bico. Quem compra os direitos fica com ele preso. E às vezes pode se tornar até uma dor de cabeça, tanto na programação, quanto também a questão de investimento, por causa dessa nova economia que a gente tem atualmente. E do outro lado, o Liberty Media vai sempre tentar forçar o máximo possível de retorno financeiro em seus contratos. Quem perde é o público, que provavelmente vai passar esses últimos meses do que pode ser um excelente final de campeonato sem assistir na TV aberta. E aí fica a dúvida, será que é o fim da transmissão da Fórmula 1 em TV aberta para sempre? Ou será que a Fórmula 1 está só voltando para um lugar onde sempre esteve, antes do boom de popularidade que a categoria teve com o Drive to Survive e sendo também a primeira categoria esportiva a voltar durante a pandemia? Perguntas que a gente não sabe responder.